Sejam bem-vindas e bem-vindos à primeira aula do módulo de nivelamento da linguagem R. Nessa aula, falaremos brevemente sobre a linguagem R e apresentaremos os passos para a instalação dessa linguagem e do seu ambiente de programação, o RStudio, no Windows. R é uma linguagem de programação muito utilizada por profissionais que analisam, manipulam e visualizam dados. É bastante utilizada na estatística, mas com o crescimento da ciência de dados, também foi adotada por cientistas da computação, matemáticos, engenheiros e etc. R é uma linguagem funcional formada por pacotes e baseada na linguagem S, uma outra linguagem de programação também voltada para a estatística. A linguagem S foi criada por pesquisadores da Bell Labs e, além de ter dado origem à linguagem R, também deu origem a uma outra linguagem, a R+, versão comercial da linguagem S. A linguagem R está disponível para os principais sistemas operacionais, Windows, Linux e Mac. A linguagem R foi criada em 1993 por Rosie Haka e Robert Gentleman, da Universidade de Auckland. E Haka é um professor de estatística da Universidade de Auckland. E Robert é um pesquisador em Seattle, no Centro de Pesquisa do Câncer. A linguagem R é livre, open source e mantida por várias pessoas em um grande esforço colaborativo mundial. A linguagem se chama R, pois seus criadores quiseram fazer uma referência à linguagem S. Além disso, R é a letra inicial do nome de ambos os criadores. Atualmente, a principal referência para a linguagem R é o site do projeto CRAN. O site reúne versões atualizadas da linguagem, assim como a sua documentação oficial. Você pode acessar através do endereço cran.r-project.org. O destaque que a ciência de dados vem ganhando nos últimos tempos fez com que a linguagem R ganhasse mais espaço. De acordo com um ranking publicado pela I3E Spectrum, a linguagem R já se encontra entre as 10 mais utilizadas. Além disso, de acordo com um ranking do KDnuggets, a linguagem R foi a mais utilizada em 2015 e 2016 por profissionais e estudantes de ciência de dados. Diversas empresas utilizam a linguagem R. Algumas que aqui destacamos são o Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Uber, Airbnb, IBM e The New York Times. A linguagem é utilizada para diferentes finalidades: análise de comportamento de usuários, previsões econômicas, análises estatísticas, visualização de dados, jornalismo de dados e etc. Bom, agora vamos falar da instalação do R e do RStudio no Windows. O RStudio é um dos ambientes de programação existentes para a linguagem R. O ambiente foi desenvolvido em C++ e Qt e também é um software livre. Está disponível para os principais sistemas operacionais. Vamos primeiro instalar o R. Para baixar o R, você deve acessar o site do CRAN, cran.r-project.org. Logo no início da página, você vai ver alguns links para download de cada sistema operacional. Clique no link referente ao Windows. Na página seguinte, clique no link destacado em vermelho. Esse link é para aqueles que vão fazer a instalação do R pela primeira vez em seu computador. Por fim, clique no link para fazer o download do instalador do R. Quando o download do executável finalizar, execute a instalação em seu computador. Quando a instalação acabar, você já poderá utilizar a linguagem R. O instalador irá disponibilizar duas versões para você, o R para 32 e 64 bits. Escolha a opção de acordo com a configuração do seu computador e abra o programa. Como um teste inicial, vamos fazer a adição de dois números. Os comandos estão destacados em vermelho na figura. A variável A recebe o valor 3. A variável B recebe o valor 5. A adição das duas variáveis vai resultar em 8. Em linguagem R, a atribuição pode ser feita tanto utilizando o símbolo do igual quanto o símbolo da flechinha. Com o R instalado, vamos agora instalar o RStudio. Acesse o site www.rstudio.com. Ao carregar a página, clique no botão Download RStudio. Na página seguinte, selecione a opção gratuita do RStudio. Clique no botão Download. Na próxima página, clique no link referente ao seu sistema operacional. Faça o download do arquivo RStudio e instale em seu computador. Abra o programa do RStudio quando a instalação terminar.
você vai notar que ele pode apresentar 3 ou 4 áreas básicas abertas. Iremos falar detalhadamente de cada uma dessas áreas na aula de Introdução à Linguagem R. Nesse momento, para finalizar nossa aula, vamos repetir o exemplo anterior da adição de 2 números, agora no RStudio. Na área destacada em vermelho está o console do RStudio. Você pode executar códigos R diretamente nela. Vamos então repetir o código anterior aqui. Você vai notar que ao digitar os comandos, alguns valores vão aparecer na área destacada em azul. Ela irá apresentar as variáveis que foram criadas e os respectivos valores que foram atribuídos a cada uma delas. Nessa aula, fizemos uma breve introdução à linguagem R e apresentamos os passos para a instalação do R e do RStudio no Windows. Essas foram as referências utilizadas nesta aula. Possui dúvidas sobre esta aula? Publique no fórum Aula sobre instalação do R e RStudio no Windows. Iremos responder em breve as suas dúvidas.